A Volvo foi a responsável pela popularização dos SUVs híbridos no Brasil, e o XC60 é o seu principal carro com relação a isso. Eu sou Renato Mais, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês a linha 2023 do Volvo XC60 na versão Ultimate. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Dessa forma, vocês sempre serão os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa daqui é a nova versão Ultimate, que fica posicionada entre a Polestar e a Inscription. Por isso ele tem um design mais sofisticado, como essa grade frontal toda cromada, que agrega a câmera 360 graus no símbolo da marca, e alguns apliques cromados, como nessa parte aqui central e na parte inferior. Ou seja, nessa linha 2023 não há mais farol de neblina, tudo fica concentrado no conjunto principal, que conta com farol alto adaptativo também. Mecanicamente, o XC60 passou por algumas novidades. O conjunto mecânico agora conta com 462 cavalos de potência, 71 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades, com 0 a 100 em 4,8 segundos. Mas para chegar nesses números, a Volvo colocou duas atualizações. O motor que era turbo supercharged agora é apenas turbo com 317 cavalos, e o motor elétrico foi atualizado, passando de 86 para 145 cavalos, ou seja, o carro ficou mais econômico, mais eficiente e muito mais potente. Na parte lateral, esse modelo vem equipado com rodas de 20 polegadas preto com diamantado, e aqui na região do paralamas nós temos o bocal do carregador tipo 2, que agora teve uma atualização. As baterias são de 19 kW, ou seja, temos uma autonomia 100% elétrica de até 80 km, de acordo com a Volvo. O retrovisor conta com repetidor de seta e alguns cromados na região aqui da moldura dos vidros, do REC e também na parte inferior com a nomenclatura Recharge. Outra coisa é que ele vem com o sistema keyless. Colocando a mão na maçaneta a gente tem o trancamento com o rebatimento do retrovisor, e colocando a mão na maçaneta mais uma vez a gente tem a abertura do carro. Se a gente olhar de perfil, nada mudou, ele continua com as mesmas linhas, mas nessa versão Ultimate o apelo é mais luxuoso. Na linha 2023, praticamente não há novidades com relação à parte traseira do Volvo XC60. Apenas o para-choque foi atualizado com esse detalhe cromado que esconde de vez as saídas de escapamento por conta da eletrificação. Uma outra coisa, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, assinatura das lanternas em LED, e na versão Ultimate você tem o porta-malas com acionamento automático. Passando o pé aqui na parte inferior dessa forma, nós temos a abertura dele, então fica mais fácil o acesso, e para você fechar, basta apertar o botão também. Aqui no interior desta versão do XC60, o acabamento é bem mais refinado e também requintado. Há detalhes Biton nas portas, com acabamento também em couro, aqui nos bancos, volante, e o painel também segue com o mesmo material que antes era equipado apenas no Polestar, e agora a versão Ultimate pegou emprestado esse bom acabamento. Um outro detalhe é os acabamentos também em madeira na região das saídas de ar e aqui no console central, sem contar na manopla em cristal, que é um dos pontos que mais chamam a atenção dentro do Volvo XC60. E graças a essa motorização elétrica mais potente agora, a gente percebe que o XC60 faz menos força para sair da inércia. São quase 80 cavalos a mais aqui, que faz com que ele transite de uma forma mais suave. Até agora na subida, por exemplo, você faz menos força para mover o carro. O que é um ponto muito interessante, porque com isso você exige menos do acelerador, ou seja, você usa menos tensão, e consequentemente você tem mais autonomia. É por isso que ele passou para quase 80 km sem mexer na plataforma do carro. Apenas as baterias foram reposicionadas dentro da mesma estrutura para você atingir essa nova autonomia com ele. E uma outra coisa, agora esse carregador passou para mais ou menos 7 kW o poder de recarga dele num tipo 2 simples. Com isso, em mais ou menos 3 horas de 0 a 100% você carrega ele. Mas se você chegar em algum lugar com meia carga, em 1h30 você tem de novo essa autonomia de 100%. É o tempo que você está no mercado, no shopping, assistindo um filme, almoçando, coisas do gênero. Então você não tem que se preocupar tanto com demoras em recarga. E com isso você tem mais potência elétrica, menos potência do motor a combustão, e isso deixa o carro bem mais econômico. E de fato ficou.
Antigamente esse conjunto aqui, depois que acabavam as baterias e você andava num híbrido simples, por exemplo, você tinha um consumo mais ou menos médio de 10 km por litro na cidade, o que não faz muito sentido para um carro híbrido. Mas com esse novo conjunto, esse consumo subiu para mais ou menos 12 km por litro na cidade. A gente está falando de um SUV grande, bem mais robusto, tração integral, né, sendo a parte dianteira a combustão e a parte traseira elétrica. Daí que vem essa grande vantagem também de você empurrar o carro de forma 100% elétrica e você ter ele mais econômico também. Então, esse conjunto realmente fez muito sentido. Você colocou mais potência no carro, mas consequentemente ele ficou mais econômico devido a essa mágica que a Volvo fez de tirar a potência do motor a combustão e colocar potência no motor elétrico no caso. E como que você sabe quando um carro ele está no modo elétrico ou a combustão aqui no caso? Bom, nesse novo painel de instrumentos aqui da Volvo, né, esse conjunto feito em parceria com a Google, do lado direito ali nós temos uma espécie de Econ, né? Conforme você acelera, você tem uma paletinha que ela sobe e desce até a região da gota ali. Então, quanto mais para baixo da gota você está, mais econômico e automaticamente numa condução elétrica você está. A partir do momento que você consegue ultrapassar essa barreira, que você ultrapassa a gota, automaticamente esse motor a combustão aparece e você já ouve o motor, ó, né? Esse 2.0. E aí, automaticamente, o modo integral de fato começa a funcionar, porque quando ele está 100% elétrico, ele é um carro de tração traseira. E aí, depois de um tempo que esse motor ele liga, né, quando você força ele ligar, ele vai chegar até a sua temperatura ideal de combustão e automaticamente ele desliga se ele perceber que realmente você não precisa desse motor a combustão para mover o carro. Então, automaticamente o carro se decide entre ser híbrido, elétrico, puramente a combustão, se por um acaso você está sem as baterias, né? Mas mesmo assim, quando zera a bateria do carro, você está no modo híbrido simples. Ou seja, imagine que você está andando de Prius, de Corolla híbrido ou Corolla Cross, você percebe que movendo o carro, saindo de um farol, por exemplo, ou mantendo uma certa velocidade, você ainda está 100% elétrico. Mas a partir do momento que você dá um pouco mais de pé, que você exige mais de aceleração, automaticamente o motor a combustão vai ligar e vai funcionar junto para automaticamente ele manter aquela faixa de rotação, de velocidade ou de performance que você quer com ele também. E aqui no caso do Volvo, você tem alguns modos de condução. Além de condução off-road, Sport, híbrida ou Pure, né, que é a versão 100% elétrica, quando você está com as baterias carregadas, você também tem dois modos de carregar esse carro. Ou na tomada, ou simplesmente usar o próprio motor a combustão para carregar ele. Então, por exemplo, trechos de estrada, por exemplo, aonde a gente vai usar mais do motor a combustão e menos da energia, né, já que o foco do híbrido é você usar ele em baixas velocidades para você ter mais eficiência energética, você consegue prender até essas baterias. Ou seja, se você tiver, por exemplo, com meia carga e está na estrada, por exemplo, você aperta uma função, você segura essas baterias, né? Vamos supor que você tem 30 km de autonomia elétrica. Então você prende isso, você viaja os seus 150, 200 km e a hora que você chegar na cidade, que é um trecho realmente urbano, você volta para o sistema híbrido e aqueles 30 km ainda estão lá disponíveis para você. Uma outra coisa que você pode fazer também é usar esse trecho de estrada para carregar as baterias. Então parte da energia desperdiçada na combustão vai para as baterias para você realmente chegar lá com 100%, por exemplo, e ter mais 80 km de forma 100% elétrica. Logicamente que isso consome um pouco mais do consumo do carro de forma a combustão, mas chegando lá você compensa essa perda durante a estrada, por exemplo. Então, com relação ao acabamento interno aqui, como eu falei para vocês, o painel na parte superior é em couro e as saídas de ar tem esse detalhe cromado, que na região do passageiro você tem o símbolo da bandeira da Suécia ali. Eu acho muito bonito esse detalhe, assim como no banco do passageiro também há uma bandeira da Suécia. Outra coisa é este acabamento em madeira com carregador sem fio, a manopla em cristal, como eu falei para vocês, e o novo sistema do Google, que você tem uma internet ilimitada com o Google Maps, você pode usar as suas músicas por streaming diretamente pela tela do carro, você não precisa nem conectar o seu telefone, mas que na linha 2023 houve uma atualização e entrou o Apple CarPlay, que antes não era disponível no caso.
Os bancos revestidos em couro têm ajuste elétrico tanto para motorista quanto para passageiro, saídas de ar na parte traseira, na região das colunas, que faz um destaque muito interessante também aqui no XC60, teto solar, retrovisor fotocrômico e uma das coisas que eu acho mais interessantes nos Volvos, que realmente eles popularizaram e muito isso, que é a sua direção semi-autônoma. Ou seja, você consegue conduzir o carro, ou na verdade ele conduz para você, né? E você simplesmente seta uma velocidade e aí a partir do momento que ele achar necessário, automaticamente ele começa a funcionar para você. E daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês em detalhes, como que funciona essa direção semi-autônoma do XC60. Então, apertando este botãozinho aqui na região do volante, quando o volante ali no painel de instrumentos acende amarelo e não verde aqui no caso dos Volvos, automaticamente o sistema começa a funcionar. E aí ele começa a contornar as curvas e manter a faixa, ó. Então automaticamente o sistema inteiro funciona. É muito interessante, né? Ele fica ativo por cerca de mais ou menos de 15 a 20 segundos, igual agora, ó. Ele pede pra gente colocar a mão no volante mais uma vez para ele começar a voltar a funcionar. E a curva é contornada por ele mesmo. Então é um sistema bem interessante, ó. O carro simplesmente dirige por você por alguns metros, né, basicamente, ó. Então o volante ali fica amarelo, ele exige, né, que a gente só balance aqui, ó, e o sistema volte a funcionar. Então isso é muito interessante num trecho de estrada mais longo, que você não está tão disposto assim, né, você simplesmente deixa o sistema funcionando junto com você, você mantém a mão aqui no volante e ele vai te auxiliando nessa condução. Isso porque na região aqui do Brasil e em vários outros mercados, a direção autônoma de fato ainda não é permitida. É por isso que esses modelos semi-autônomos, eles funcionam por alguns segundos, porque é uma forma de você voltar a dirigir o carro. Bom pessoal, e essa daqui foi a nossa volta com o novo XC60 2023 na versão Ultimate. Se vocês ficarem interessados no carro, entre no site da PDK Motors e confira tudo. pdkmotors.com.br. Aproveite também e se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e comentem quais outros carros vocês querem aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.